Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Plantar. É um podcast especial produzido, um programa especial produzido pela J. Basso em parceria com o Canal Rural. Uma série de podcasts falando sobre vários assuntos relevantes para o nosso produtor. Para você entender um pouco melhor sobre esse projeto, o que a J. Basso, que é uma sementeira de mais de 50 anos no mercado, fez um projeto, em parceria com o Canal Rural, para que a gente produzisse vários podcasts em diversas feiras do agro espalhados pelo Brasil, e a gente disponibiliza todos esses podcasts no site do Canal Rural, no YouTube do Canal Rural. Se você, por exemplo, esse aqui é o 7º episódio, a gente vai falar daqui a pouco sobre altas produtividades com novas biotecnologias, a Enlist E3, Os outros seis episódios com vários assuntos, você pode entrar lá no YouTube do Canal Rural, procurar no playlist Pode Plantar e você vai encontrar também esses assuntos. É bem bacana, vale, porque é conhecimento. Você, produtor, você sabe que conhecimento é dinheiro e você precisa estar sempre muito bem informado. Nesse momento, nós estamos em Campo Novo do Parecis, que é um município que fica a cerca de 380 quilômetros da capital Cuiabá, em Mato Grosso, no centro-oeste do estado. Nós estamos aqui na Parecis Super Agro, na 14ª edição, uma feira muito importante aqui para a região, A cada ano ela vem crescendo mais em termos de tecnologia, em termos de visitantes, em termos de expositores. Os organizadores aumentaram a área, são 14 hectares aqui, você tem mais de 20 mil pessoas visitando essa feira. Um movimento de negócios avaliado em R$500 bilhão. Então é bem bacana. Se você está aqui na região, venha conhecer inclusive o stand aqui da J. Basso. Eles montaram esse estúdio super bonito, para que a gente possa conversar aqui com ar-condicionado, bem confortável, e para levar essas informações até você. Para mim, Antônio Petri, que já conhece boa parte do Brasil, a primeira vez que eu venho a essa região, eu tenho que confessar para vocês que fiquei impressionado, como o agro leva desenvolvimento econômico para a região. E foi o que aconteceu aqui. Essa região, esse município, ele dobrou de tamanho em apenas 10 anos em torno do agro. Hoje tem um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano aqui da região, graças ao agro, economicamente. Comércio, insumos, tudo se desenvolvendo em torno do agro. Então é muito importante, o agro nessa região. E você que é produtor, fique ligado porque esse podcast vai ser super interessante. Estou aqui ao lado do Edson Chambó. Tudo bem, Edson? Tudo ótimo, Antônio. E você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela participação. Eu queria primeiro conhecer um pouco a sua história. Você é agrônomo de formação? Sou agrônomo de formação, formado na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Paranaense? Paranaense. E escolheu o agro ou o agro te escolheu? Escolhi o agro. Sou de uma família que os meus avós eram da parte da minha mãe, são produtores de soja, e da parte do meu pai são ex-cafeicultores do norte do Paraná. E o Edson sabe tudo sobre semente, tecnologia embarcada numa semente, é isso que a gente vai conversar com ele hoje aqui. Bom, você começou como agrônomo e foi trabalhar primeiro em que área? Eu trabalhei... É meio polêmico falar, A gente costuma brincar no pessoal que trabalha com semente, que quando o mosquitinho que tem o vírus da semente pica, a gente se apaixona, Então foi paixão à primeira vista, desde o meu primeiro emprego, trabalhando com semente de milho, e foi apaixonante. Comecei a trabalhar, desenvolver depois para soja, tive uma convivência no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e cá estou aqui novamente no Mato Grosso, muito feliz desde 2016 novamente. Hoje você está sediado em Rondonópolis. Fico sediado em Rondonópolis. Que é um grande centro, depois de Cuiabá talvez seja a maior cidade aqui da... Exatamente, é um dos maiores municípios do Mato Grosso e também é a principal região produtora de sementes do estado do Mato Grosso. Praticamente quase todos os sementeiros do estado, eles ficam em torno da cidade de Rondonópolis. Agora, a semente, dá para dizer, para o agrônomo é uma especialização, como na medicina, o cara se especializa em, por exemplo,
coração, em intestino. No caso do agrônomo, quem vai tratar de semente precisa dessa especialização porque é algo muito complexo, não? Exatamente. Eu costumo falar para o pessoal que trabalha e nas conversas com os amigos, né, que a gente respira semente. A gente vive em torno da semente, né? Porque tudo se inicia pela semente hoje, né? Desde um plantio, tudo, o insumo fundamental de uma lavoura hoje é a semente. Então, a gente transpira, a gente respira semente. É muito gratificante trabalhar nesse ramo. E houve uma evolução, obviamente, de tecnologia, junto com a evolução da própria agricultura brasileira. Se a gente pensar na semente na década de 60, da década de 70, para a semente versão 2023, é uma evolução assim fantástica, não? Perfeito. Não tem como não falar de semente sem antes entender a história das sementes, né? Então a semente ela é um insumo fundamental e ela sofreu um avanço tecnológico muito grande, né? Desde o início das primeiras lavouras de plantio de soja no Brasil, do avanço das novas cultivares, que visam sempre atender às necessidades do agricultor, né? O que ele precisa na lavoura dele, ele precisa de um material mais precoce, um material mais tardio, ele precisa de uma biotecnologia que ajude a controlar as principais pragas na lavoura dele ou as principais plantas daninhas também. Perfeito. E hoje o Edson Chambó trabalha numa empresa multinacional, né, especialista em biotecnologia de sementes, que é a Corteva. Corteva. Fala um pouco sobre a história da Corteva. É uma empresa de origem americana, é isso? A Corteva ela é uma empresa de origem americana, né, que ela tem 5 anos no mercado. Ela é a fusão da Dow AgroSciences com a DuPont. Então, houve-se essa fusão e criou-se a Corteva, né? Hoje a sede da Corteva é em Wilmington, Estados Unidos, e tem várias unidades aí e várias ramificações no mundo inteiro. E ela desenvolve a biotecnologia, o que vai dentro da semente para obtenção de resultados positivos da proteção da planta e da produtividade. Como é que funciona isso e como é que é feito o estudo disso? Exato, a Corteva hoje ela trabalha em vários ramos, né? Um dos principais ramos e muito importante é a biotecnologia. E também tem outros braços, como proteção de cultivos, semente de milho, né? E também outras partes de biológico e outros segmentos que a empresa também trabalha no mundo inteiro. E é um processo longo, né? Para a produção de uma semente, do ponto inicial de estudo até a aprovação, pode levar mais de uma década. É um processo de muita responsabilidade, né? Que a empresa ela cria um evento biotecnológico e ela precisa passar por aprovações dos principais mercados compradores de grão do mundo. Dentre eles a China, a União Europeia, o próprio Brasil, que também é um grande consumidor, e os Estados Unidos e os outros países também, né? Ela cria o evento biotecnológico, ela desenvolve o evento biotecnológico e ela passa por essas aprovações. Por quê? Por se tratar de um evento biotecnológico, eles precisam passar por várias entidades desse país para certificar que essa biotecnologia ela não causa nenhum malefício para consumo humano ou consumo animal ou para ração de peixes, aves, suínos, enfim. Tudo que se faz com a soja hoje, né, a gente é avaliado esse evento biotecnológico, se ele traz algum malefício ou não. Perfeito. Bom, um dos produtos recém-lançados aí é a Enlist, é isso? É Enlist. O que significa Enlist? Exato. A Enlist é um evento biotecnológico que foi desenvolvido, já foi lançado nos Estados Unidos há 5 anos atrás, tá? Então, a evolução foi muito grande. A Enlist, ela é responsável, ela se deriva em 2 pilares. A tecnologia Enlist, que é a soja que tem tolerância a 3 herbicidas. O glifosato, que hoje é um herbicida mais conhecido mundialmente, muito utilizado na agricultura. O novo Enlist Colex-D, que é o novo 2,4-D com salcolina, que é um herbicida muito utilizado, um dos mais utilizados no mundo para controle de folhas largas, plantas daninhas de folhas largas. E também a opção do glufosinato de amônio, que ele vem complementar todo o pacote tecnológico que a Enlist traz. Então nós possuímos 2 plataformas dentro da tecnologia Enlist. Tecnologia Enlist E3, que é responsável pela tolerância aos 3 herbicidas na soja e não tem a proteção de lagarta. A tecnologia Enlist E3, ela também pode ser utilizada para refúgio. O que é o refúgio? O refúgio ele serve a uma área
que se planta soja que não tem o BT, ou seja, não tem a tolerância à lagarta, para evitar o surgimento de lagartas resistentes. Então é uma forma de se manter a tecnologia viável por mais tempo. Então na plataforma Enlist eu tenho só a tolerância aos 3 herbicidas. Quando eu parto para a plataforma Conquesta, eu tenho, além da tolerância aos 3 herbicidas, um amplo aspecto de proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja. Então ele traz, seria um pacote mais completo, que é o pacote com a proteção de lagarta, mais a tolerância aos 3 herbicidas. Mas aí é indicado você fazer essa área de refúgio exatamente para inibir a questão do avanço da resistência da praga, é isso? Exatamente. A técnica de refúgio, né, ela é muito importante para que se mantenha a tecnologia viável por mais tempo, para que o agricultor ele possa usufruir, ele possa utilizar sem o aparecimento de inimigos resistentes. Ou seja, se ele não utiliza as práticas de refúgio, eu diminuo o tempo ou a vida útil dessa tecnologia, né, pelo aparecimento de insetos resistentes, tolerantes aí às principais proteínas, né, que tem na tecnologia Conquesta. Agora, traduzindo a importância dessas sementes, né, para o produtor, basicamente seria muito difícil, né, você combater a planta daninha preservando a soja, né, que é a planta principal, sem esse tipo de recurso, né? Quer dizer, ele consegue resolver 2 problemas. Você acaba com a planta daninha e garante a produtividade da planta, né? E no passado isso era muito complicado, né? Exatamente. Até num passado um pouco mais distante, não existiam eventos biotecnológicos na cultura da soja. Ou seja, o agricultor ele plantava soja convencional. Ela não tinha tolerância a nenhum herbicida, ela não tinha proteção de lagarta. E com a evolução da tecnologia, houve-se alguns eventos biotecnológicos que possibilitou, por exemplo, a utilização de um glifosato, que o agricultor ele aplicava o glifosato, ele controlava a planta daninha dele e a soja seguia sem competição. Ou seja, todo o nutriente que estava no solo, ele ia especificamente para a soja. Ela não competia com o mato, né? E com a evolução aí, surgiu plantas daninhas resistentes ao glifosato, né? E a gente traz a Enlist E3 como uma ferramenta a mais para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, né? Ou seja, o agricultor hoje, determinadas plantas daninhas, por exemplo, no Mato Grosso nós temos um problema muito crescente hoje do capim-pé de galinha, de uma vassourinha de botão, né? Que são plantas de difícil controle. E a tecnologia Enlist, ela traz hoje a tranquilidade, a simplicidade do agricultor poder utilizar os herbicidas, os 3 herbicidas, tanto pré-plantio ou pós-plantio, né? Traz essa flexibilidade. Ele consegue fazer essa aplicação no momento que ele acha ideal ou que ele consegue entrar na lavoura dele, evitando a mato competição e aumentando a produtividade da soja. Eu tenho uma curiosidade em relação à aplicação, né, desse tipo de tecnologia. Ela funciona tanto num país subtropical, né, como o Brasil, como num país como os Estados Unidos, onde temperaturas são mais baixas em determinados momentos. Como é que funciona? Essa Enlist também é utilizada nos Estados Unidos? Excelente pergunta, Petri. A tecnologia Enlist, ela foi lançada primeiramente nos Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos, ele é um país de estações climáticas bem definidas, ou seja, eu tenho o período que se planta soja, se planta milho, e o outro período, basicamente, a gente vive sobre neve ou gelo, né? É uma safra só. Exatamente. Por ter um inverno bem rigoroso, o controle das principais pragas, por exemplo, as lagartas, ele é feito naturalmente no clima, ou seja, o frio ele evita a proliferação ou aumento dos insetos, ao contrário de nós que estamos no hemisfério sul, que vivemos num clima tropical, né? Aqui nós temos as lagartas, as mariposas, elas conseguem fazer várias gerações durante o ano, justamente por viver num clima tropical. Então, inicialmente, há 5 anos atrás, a tecnologia Enlist, que é só a tolerância aos 3 herbicidas, ela foi lançada nos Estados Unidos, né? E por quê? O principal problema hoje nos Estados Unidos se chama plantas daninhas.
plantas de difícil controle. Que cresce rápido, inclusive num período curto de verão, né? Exato, e compete com a soja, né, por nutrientes, e isso diminuindo cada vez mais a produção da soja. Então, a Enlist, ela foi lançada visando resolver alguns problemas da agricultura e atingir algumas premissas. Uma dessas premissas é, nos Estados Unidos, o difícil controle de plantas daninhas, né? E essa ferramenta, a biotecnologia Enlist, ela teve uma crescente muito grande nos Estados Unidos. Hoje, nós estamos com praticamente 45% do mercado dos Estados Unidos, dos agricultores dos Estados Unidos, utilizam cultivares com a biotecnologia Conquest Enlist. Então, isso traz uma confiança e uma responsabilidade para nós, ao mesmo tempo, né, de estar desenvolvendo um evento biotecnológico que vai agregar para o agricultor. E eu fico imaginando que o investimento para você conceber, né, uma nova tecnologia como a Corteva e outras empresas também deve ser gigantesco, né? Exatamente, Antônio. Hoje a Corteva ela tem um investimento de 1,2 bilhões de dólares a nível global, né, investindo em pesquisa, em desenvolvimento, mas principalmente na parte técnica, tá? E no Brasil não é diferente, tá? Nós temos um budget, um investimento de cerca de 200 milhões de dólares só no Brasil. No Brasil. Que hoje é um dos principais produtores mundiais de soja, né? Então, e está espalhado no Brasil inteiro, várias regiões, centro-oeste, sul. Onde é que tem Corteva e os seus campos de testes aí? A Corteva ela tem mais de 40, no ano de lançamento no Brasil, ela tinha mais de 40 locais de ensaio a nível de Brasil. E principalmente também contamos com a ajuda dos parceiros, com os obtentores, que também inseriram essa tecnologia no seu banco genético e também fizeram essa pesquisa juntamente com nós, né? Então a gente tem essa responsabilidade de criar o evento biotecnológico, um investimento que é feito em pesquisa e em desenvolvimento de produto, que hoje é muito grande a nível de Brasil, a nível global. A Corteva ela preza muito pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento e junto com os seus parceiros, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, tá? A Corteva concebeu a Enlist, né? Tá pronta, foi aprovada e tal. Como é que é o processo para chegar até o produtor? Quais são os outros parceiros que tem daí para frente para que chegue ao produtor? Exato, perfeito. Excelente pergunta, que é uma pergunta legal para a gente entender e ter uma linha do tempo, né? Como que funciona aí os eventos biotecnológicos. Então a Corteva, através de muitos anos de pesquisa, ela desenvolveu a tecnologia Enlist 3. Após o evento ser criado pela Corteva, foi-se via parceiros, os obtentores, os obtentores de semente de soja, os que criam as cultivares de soja, que depois disponibilizam para os sementeiros multiplicar e vender para o agricultor. A Corteva descobriu o evento biotecnológico e, através de parcerias com esses obtentores, que são os grandes players que produzem as cultivares do mundo, eles firmaram uma parceria. As cultivares que saem desses obtentores, através de cruzamento, eles inseriram essa biotecnologia dentro do seu banco de germoplasma e, por consequência, eles licenciam os sementeiros a produzirem e comercializarem a semente contendo essa biotecnologia. Aí já é uma terceira etapa. Exatamente. Que aí entra a J. Basso. Exatamente, que é um grande parceiro aí da Corteva, né? Tanto na parte de produção de semente, biotecnologia e também de produção de cultivos. Então, primeiro vem a Corteva, depois vem os que fazem um cruzamento. Os obtentores. Que cada um faz o cruzamento que quiser, Exato. Que identificar, que entender que seja o mais eficiente. Que tragam características benéficas para os agricultores. Para cada produtor. Exatamente. E aí depois vem os multiplicadores, né? Para poder, no caso da J. Basso, para produzir e vender essa semente para o produtor, é isso? Perfeito, exatamente. Eu costumo conversar com os parceiros que eu atendo que o multiplicador ele fecha a cadeia com chave de ouro, né? Para que o agricultor ele possa ter uma alta produtividade, o principal insumo da lavoura dele começa com a semente, né? Então ele tem que ter uma semente com alto potencial de vigor, de germinação, para que essa semente ela possa gerar plantas de alto potencial produtivo, que é o que a J. Basso faz, todo o processo de plantio dos campos de semente, colheita, aplicação dos defensivos,
beneficiamento e a própria entrega depois, armazenamento e própria entrega depois para o agricultor final. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Eu quero agradecer, inclusive, a JBasso pelo convite de estar aqui, né? Eu conversei com o pessoal da JBasso antes de entrar, e na minha carreira toda eu sempre primei pela informação correta, né? Pelas curiosidades. E eu queria até que você comentasse, né, essa preocupação que a JBasso tem com o teste frequente do vigor, né, e da germinação da semente ao longo de todo o processo. Quando os testes são feitos de período em período, quando essa semente está ainda pronta para ser distribuída para o produtor, armazenada, sei lá, por 8, 9, 10 meses, né, durante esse período todo, armazenada num lugar adequado, mesmo assim, eles fazem um teste com uma periodicidade para garantir que essa semente continua com aquele vigor, com aquela produtividade. Isso é muito, muito importante, não? Com certeza. Os testes, eles se iniciam durante a colheita. Tá? Então, quando o pessoal está colhendo os campos de produção de semente, eles já iniciam seus testes coletando amostras da própria máquina, para ver. Primeiramente, esses primeiros testes são para identificar se tem algum dano mecânico ou não. Se eles podem regular a máquina de uma forma melhor, que diminui esse dano mecânico ou não. Posteriormente isso, eles avançam para a fase de beneficiamento. Tá? Após o beneficiamento, essa semente ela é ensacada, embegada e armazenada. Durante esse armazenamento, a semente de soja ela passa por testes periódicos. Por quê? Pensa comigo, uma semente que está sendo colhida em janeiro, em fevereiro, ela vai passar por um longo período de armazenamento e ela tem que chegar para o agricultor com uma qualidade muito boa, uma qualidade de germinação e vigor. E ao longo desse período, essa qualidade, essa germinação e esse vigor, ele pode cair, né, gerando uma semente de qualidade inferior. Caso isso aconteça, a JBasso descarta essa semente e ela vai para grão, ela não vira semente, né, para o agricultor receber só o melhor de toda a produção dele. Então esses testes são realizados mensalmente em todos os lotes, o que confere aí, no caso da JBasso, uma qualidade de semente muito grande e ter os clientes satisfeitos que eles têm hoje no mercado. A confiabilidade de uma semente que foi produzida no campo, armazenada de uma forma adequada e depois entregue no último momento de uma forma muito assertiva e muito controlada, né? Você, quando recebe essa informação que a empresa está preocupada com a qualidade, isso já dá um peso na sua aquisição. Exatamente. A semente hoje é um principal insumo da lavoura dele, né? Sem a semente, você não tem grãos, ou seja, você não consegue plantar uma lavoura de soja sem a semente de soja. Então ela é o principal insumo hoje do agricultor, né? Hoje o agricultor, o primeiro pilar que ele pensa é produtividade, rentabilidade. Todo agricultor, ele sempre quer produzir mais do que o ano anterior, né? E para isso, vários eventos contribuem com isso. A evolução da biotecnologia, que é a tecnologia Conquesta, em Enlist 3 que nós estamos lançando, a qualidade da semente, que é fundamental, e também o manejo que esse agricultor ele faz durante toda a lavoura. Aplicação de defensivos. Sim. Isso é muito importante. E fecha com chave de ouro quando o agricultor ele consegue ter um teto produtivo alto. E é bom deixar bem claro, né, Edson, que a semente é só uma etapa de um manejo para que você consiga o sucesso da sua produtividade. Não adianta você só investir numa soja com alta tecnologia se você não cuidar do solo, se você não fizer a aplicação dos defensivos, se você não fizer uma colheita correta, né? E outros aspectos, e até São Pedro, né? São Pedro tem que dar uma forcinha também. Exatamente, que é o que o pessoal mais sofre hoje no Centro-Oeste, né? Que é a tal da chuva na colheita. Então, os próprios sementeiros, né, eles se preparam muito bem com uma quantidade de máquina suficiente, porque nas poucas horas de luz que ele tem para colher aquele campo de semente, ele tem que entrar e colher bastante. Porque geralmente São Pedro não perdoa aí quando a gente pega de janeiro a final de fevereiro, pensando no estado do Mato Grosso. São muitos itens que compõem esse ciclo de manejo, começando pela janela ideal de plantio, né? Começando pela preparação do solo. Conhecer também a sua região, né? Porque cada região do Brasil é uma região diferente. E eu tenho a impressão que o produtor que vai escolher uma semente, ele também precisa saber a característica da sua região.
Depende só dele ou de repente a Corteva ou a própria Jatabasso pode indicar, você que mora nessa região, você que tem um solo de determinado tipo, a indicação melhor é essa. Tem essa consultoria também? Quem mais foca em posicionamento de produto geralmente são os obtentores, que criam as cultivares de soja, né? Então, cada cultivar de soja, ela tem uma especificidade. Tenho cultivares que toleram uma área mais arenosa, eu tenho cultivares que têm o porte mais controlado, em regiões mais frias, por exemplo, que eles têm muito problema de acamamento, que é a soja caída e tá, né? Então, cada obtentor de genética de soja, eles criam cada cultivar para cada região em específico. Ou seja, eu posso plantar uma cultivar que se planta no Mato Grosso do Rio Grande do Sul. Porém, ela vai alongar muito o ciclo lá, né? O contrário também é verdadeiro. Quando eu pego uma cultivar de soja do Rio Grande do Sul e trago ela para o Mato Grosso, ela adianta muito o ciclo. Então ela perde potencial produtivo, porque ela adiantou muito o ciclo, certo? Então, sim, para cada região do Brasil, eu tenho cultivares diferentes para cada situação que o agricultor tem na área dele. E você tocou também num aspecto importante, que é essa questão da balança, do equilíbrio, né? Quanto mais proteção tem a planta, quanto mais resistente ela for, acaba afetando um pouco na produtividade, em algum sentido, biologicamente falando, isso? Isso está mais ligado à inserção de resistências. Por exemplo, uma inserção de resistência a nematóide de cisto numa cultivar de soja. Eu tenho uma balança inversamente proporcional. Quanto mais resistência e tolerância eu coloco numa cultivar de soja, a tendência é que ela diminua um pouco o potencial produtivo. Porém, como o Brasil está muito avançado, os obtentores de soja estão muito avançados no programa de melhoramento deles hoje, isso minimizou muito ao longo dos anos, né? Então, hoje os obtentores de soja eles conseguem conciliar muito bem a inserção de uma resistência a um nematóide cisto, um nematóide de galha, com o potencial produtivo. Então, todos os obtentores hoje que trabalham com genética de soja no Brasil, eles se preocupam muito com o potencial produtivo. Então, nenhum obtentor de soja hoje lança uma cultivar para ela ser menos produtiva do que se já tem no mercado. Então, essa é a evolução constante das empresas de melhoramento de soja, né, para conseguir conciliar mais resistência, mais tolerância à doença, à praga e balancear o potencial produtivo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, você citou a palavra parceria, né, entre a Corteva e a Jatabasso. Como é que vocês se complementam, né? Que tipo de informação a Jatabasso passa para vocês que pode ser relevante para novos estudos? E que tipo de informações vocês passam para a Jatabasso que também pode ser relevante na comunicação da empresa com o produtor? Toda a demanda, todas as dores, né, elas partem do agricultor, que é a ponta final. Ele que planta, ele que colhe, ele que comercializa o grão dele. Então todas as dores, todas as dificuldades, quem traz primeiramente são os agricultores. Os agricultores, por sua vez, por ser parceiros da Jatabasso, por adquirirem uma semente da Jatabasso, eles interagem muito. E eles levam aos vendedores, aos representantes da Jatabasso, as necessidades da ponta deles. É o tal feedback. Exatamente. E a Jatabasso, por ser parceira nossa, ela passa também para nós as dores da ponta que os representantes dele têm na ponta. E por consequência, a gente, caso essas dores, esses desafios sejam grandes, a empresa ela vai atrás de pesquisa, de desenvolver produtos para trazer e resolver essas necessidades, essas dores que os agricultores têm na ponta. Então, é uma cadeia que se complementa, né? Tanto a parte de biotecnologia quanto a parte dos produtores. Então, tudo parte do agricultor, né? A dificuldade que ele tem no campo, às vezes, num controle de planta daninha. A planta daninha é um problema crescente nos Estados Unidos e, por isso, através desse problema que é crescente, a Corteva ela desenvolveu a biotecnologia Conquest Enlist para sanar uma dessas dores dos agricultores. Por quê? Todo agricultor quer produzir mais. A planta daninha ela acaba roubando um pouco de produtividade por competição. Então a Corteva, através de vários anos de estudo, ela estudou, sentiu as dores do agricultor e dos parceiros e desenvolveu essa biotecnologia que possibilita hoje, nos Estados Unidos em específico,
um controle muito eficiente das principais plantas daninhas lá que eles têm difícil deles controlarem, né? Perfeito. Então esse foi um ponto muito positivo. Ô Edson, você falou aí as diferenças entre a Enlist e a Conquesta, mas assim, sendo um pouco mais específico sobre a Enlist, quais são as principais características? A tecnologia Enlist 3, nós baseamos em 3 pilares. O primeiro pilar, sementes e biotecnologia, que entra a plataforma Enlist E3 e a Conquesta E3. A plataforma de herbicidas, que nós trazemos um produto novo, com uma nova formulação, um produto com uma redução de deriva de até 90% e também uma ultra baixa volatilidade, que isso traz uma segurança muito grande para o agricultor utilizar o herbicida que foi desenvolvido pela Corteva, o novo Enlist Colex D, que é o novo 2,4-D Salcolina. Além disso, nós também trabalhamos com os principais obtentores de soja do Brasil: Brasmax, Neogen, Dom Mário, TMG, Stein, NK e HO, né, que são hoje os principais fornecedores de genética de soja, de cultivares de soja. Os diferenciais basicamente é o nosso amplo aspecto de proteção a lagartas contra as principais lagartas da soja, que hoje eu tenho a controle sobre lagarta da soja, falsa medideira, elasmo, lagarta das maçãs e também a Helicover parmígera. E também um diferencial é o que possibilita uma proteção moderada contra a Spodoptera cosmioides e também a Spodoptera idânea. Então a gente consegue reunir num evento biotecnológico 3 pilares que são fundamentais. Sementes e biotecnologia, quando eu falo da proteção de lagarta e também das 2 plataformas Enlist e Conquesta. Utilização dos herbicidas, que no caso a Corteva também lança o novo Enlist Colex D, que é o novo 2,4-D Salcolina, que hoje é o produto com maior eficiência para controle de plantas daninhas de folha larga. Então isso vem ajudar e contribui muito ao agricultor. Aquela planta daninha de difícil controle que ele já não consegue controlar mais com o glifosato, ele vai ter muito sucesso utilizando o novo Enlist Colex D para essa planta daninha. E também o glufosinato de amônia, que é um herbicida de amplo aspecto, pega tanto folha larga quanto folha estreita, que vem como um diferencial, né, da tecnologia. Então eu tenho 3 herbicidas, né, que eu posso ter a comodidade de utilizar quando houver necessidade na lavoura do agricultor. E sendo tudo isso aportado por obtentores com genética de alto potencial produtivo. Edson, a gente falou bastante sobre soja, mas eu queria contemplar também a cultura do milho, né, que é muito importante, vem crescendo muito. Antigamente o milho era um complemento, né, da soja, hoje está praticamente parelho, né, em termos de rentabilidade. Agora a China entrando na importação de milho, isso vai fazer com que a cultura aqui no Brasil cresça bastante, né? A guerra na Ucrânia interferiu bastante também no mercado internacional. Então o produtor está apostando muito na questão do milho. A Corteva também tem sementes de milho, ou está entrando, ou já está há um tempo. Fala um pouco sobre a questão do desenvolvimento da semente de milho. O milho é uma das principais culturas americanas hoje, né, junto com a soja, e não é diferente no Brasil, né? Hoje o milho ele complementa muito bem a possibilidade do agricultor, ele utiliza o ano, a janela de plantio que ele tem no Brasil de uma forma muito eficiente. A safrinha já virou safrona, né? A gente não fala mais safrinha, a gente fala em segunda safra, né? Geralmente isso. Então, tudo está interligado, tá? Quando eu tenho uma cultivar de soja com um ciclo interessante, uma produtividade interessante, que eu consiga tirar ela a tempo de fazer um milho numa época interessante, isso é muito bom para o agricultor. E a Corteva ela acompanha, né, tanto na parte de biotecnologia, e também ela trabalha com milho através das marcas internas dela, que é a Pioneer e a Brevante Sementes, né, que são as 2 marcas que a Corteva tem aí mundialmente de milho. E voltando à questão da soja, a gente tem uma evolução também na produção, né? A gente falou aqui, tem um clube dos 100, né? Produtores que já chegaram à produtividade de 100. Isso tem um limite, até onde iremos em termos de produtividade, né? Porque se a gente imaginar que a média é 50, já estamos a 100, não a média, mas alguns produtores, esse é um processo constante de evolução ou tem um limite? Até onde iremos? Na minha visão, é um processo muito constante.
E o limite, que eu costumo dizer, é a quantidade de pessoas que a gente precisa alimentar no mundo, né? Então esse é o limite. Então a gente sempre tem que buscar mais produtividade, ter cultivares que produzam mais numa área menor para que eu possa alimentar a crescente população do mundo, né? Então o limite é a quantidade de população que precisa ser alimentada com proteína vegetal ou proteína animal, dependendo do seu negócio. No caso, a soja, né, a proteína vegetal. Hoje a soja é a proteína vegetal que mais se iguala à proteína animal. Então acaba se tornando um produto aí muito demandado pelo mercado chinês, que hoje é um dos países mais populosos do mundo e que demanda muito alimento, né? Então o limite é a quantidade de população crescente que a gente tem que alimentar no mundo. Eu queria falar sobre também um tema bastante bacana, né? Porque a gente viu recentemente, aliás, nos últimos 3 anos, um problema de estiagem muito forte no sul do país, em função do Laninha, né? Parece que agora o sistema está mudando e isso deve se inverter nos próximos meses, mas enfim, são 3 anos seguidos de uma região importante, né? No sul do país, na produção de alimentos. A gente fala sobre tecnologia para criar resistência a alguns produtos no combate a pragas, doenças, essas coisas todas, né? Em relação à resistência da planta ao estresse hídrico, né? Existe uma tecnologia que começa a avançar nesse sentido para que encontre uma maneira de uma cultivar que consiga resistir um pouco mais ao estresse hídrico? Isso já é uma realidade? Existe algumas empresas hoje que já trabalham com um evento biotecnológico que vai proporcionar uma soja ser um pouco mais tolerante à seca, né? E isso ainda vão mais muitos anos de estudo para que isso possa se tornar realidade aí para o agricultor brasileiro. Quem sabe esse pode ser algo para a tendência do futuro, né? Porque eu acho que é algo importante também, ou de repente a gente conseguir encontrar maneiras de utilizar a água de forma um pouco mais sustentável. Exatamente. De um lado ou de outro a gente vai ter que caminhar. Exatamente. Edson, obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você. Foi uma honra realmente aprender um pouco mais de um item tão importante para o nosso manejo, que é a questão da semente. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar nesse final? Eu que agradeço a participação, tanto do convite do nosso parceiro da Semente Jotabasso e de estar presente com você aqui, uma figura ilustre que a gente acompanhou muito futebol aí, né, quando criança, e sempre escutava os seus comentários. Tá me chamando de velho, mas tudo bem. Me chamando de experiente. É com isso que a gente aprende, com a experiência que a gente troca, né? Obrigado, você pode ter certeza que também é um prazer para mim. Eu convivi no futebol 37 anos, modéstia à parte, sei um pouquinho sobre bola, sobre campo de futebol, mas o campo do agro eu estou me aventurando agora. E para mim tem sido muito motivador estar aprendendo a cada dia um pouco desse conhecimento, que é um universo tão grande, né? Que o próprio produtor que está nessa área há muito tempo, às vezes ele não conhece tudo. Às vezes não, com certeza não conhece tudo. Ele está aprendendo todo dia, porque as informações vão mudando, né? As informações vão se atualizando. E quem não adquirir conhecimento acaba ficando para trás, não é isso? Exatamente. Tem uma frase que eu já escutei de um parceiro: informação não se dá, não se vende, se compartilha. É verdade. Né? É o que nós estamos fazendo aqui. E a gente cresce assim e aprende sempre mais assim, né? Bacana. E se você quer ter também outras informações, hoje a gente falou bastante sobre sementes, mas a Jotabasso, nesse projeto, né, Pode Plantar, ela tem, em parceria com o Canal Rural, vários outros podcasts com assuntos diversos lá no YouTube do Canal Rural. É só colocar no YouTube Canal Rural, você vai cair na nossa página do Canal Rural, lá tem playlist, procura lá os podcasts do Pode Plantar e você vai encontrar vários assuntos. E se você estiver aqui na região, né, centro-oeste de Mato Grosso, na região de Campo Novo do Parecis, vem aqui até a feira, porque é uma das feiras mais importantes em termos de tecnologias aqui da região, né? A Parecis Super Agro, ela vai até sexta-feira, então tem tempo de você vir aqui visitar. E não se esqueça, para enfrentar os desafios do campo, Pode Plantar, é Jotabasso. Até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta.
Deixe seu like e continue acompanhando a J Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J Basso em parceria com o Canal Rural.